Pedro Duran já voltou aqui para a gente falar a respeito de um assunto que estamos repercutindo no Novo Dia ao longo da nossa programação sobre os casos de complicações que estão sendo causadas por substâncias, como por exemplo PMMA, que está sendo usada de forma ilegal em procedimentos estéticos. Aliás, nesta semana, infelizmente, uma influenciadora acabou morrendo depois do uso dessa substância para aumentar os glúteos. Pelas redes sociais, temos uma outra jovem também que tem compartilhado a rotina de cirurgias e internações justamente por conta do mesmo procedimento, da mesma fórmula, desse mesmo produto, o PMMA. Duran, o que você tem de informação para a gente? Você que está conversando com bastante pessoas ligadas a essa área de estética. Ontem a gente trouxe a doutora e agora mais um caso, Pois é, esse caso da Letícia Minacapelli, que é uma influenciadora, funkeira, conhecida como MC Princesa, tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, aí aparecem as imagens dela, ela que também teve complicações significativas depois de um procedimento para fazer o PMMA, para de fato conseguir ter uma mudança nos glúteos, Ela que buscou esse procedimento e por conta disso teve complicações e acabou fazendo 6 cirurgias. Essa foi a necessidade depois da aplicação do PMMA. Então ela realizou o procedimento e precisou depois, por complicações, realizar mais 6 cirurgias. Mais 6 cirurgias para retirada dessa substância. A gente viu ontem a Eliandre Palermo explicando que é uma espécie de derivado do plástico, um plástico em gel, que é injetado no corpo das pessoas. Aí as imagens dela já num sofrimento completo no hospital, você vê o contraste das imagens de alegria, de felicidade, ela que é uma pessoa muito feliz, com as imagens de dor e sofrimento por conta da aplicação desse produto e das consequências disso. Ela ficou muito tempo internada no hospital por conta das cirurgias, ela saiu faz 2 dias, conversou com a CNN e explicou um pouco do que sofreu e do que ainda sente em termos de dor. Vamos ouvir então o primeiro trecho da fala da Letícia Minacapelli. É muita dor, dói muito quando a gente volta da cirurgia, principalmente porque para poder tentar remover parte desse produto é usado um bisturi elétrico, então ele vai queimando tudo que tem ali dentro. Inclusive eu tenho fotos e vídeos reais das minhas cirurgias e eu compartilho isso nas redes sociais, então como forma de alerta para as meninas verem que não é brincadeira. Para ser retirado parte desse produto e tentar salvar a sua vida constantemente, você é aberta ao meio. Eu tenho cicatrizes no meu glúteo inteiro, em volta do meu corpo, enfim, é uma mutilação. Pedro, chama muita atenção, obviamente, a fala dela, relatando tamanha dor, mas sobretudo as imagens que a gente trazia aqui, elas são bem fortes, A quantidade de pessoas que precisavam auxiliar ela ali no leito, ali no hospital. Para ser trocada de cama, para fazer as cirurgias. As imagens mostram quando ela sai da cama e vai para a maca para ser levada para o centro cirúrgico. Aí eles abrem o corpo para poder fazer a retirada dessa substância plástica. Aí ela é colocada de volta na maca, na cama, e aí, enfim, tem todo um trabalho de recuperação. Você vê que as imagens mostram ainda ela usando as meias de compressão. As meias de compressão são usadas quando a pessoa fica muito tempo deitada para poder fazer com que o sangue tenha circulação e evite, por exemplo, uma embolia, algum tipo de problema derivado disso. E uma das coisas que eu conversava com a Letícia, ou a MC Princesa, é sobre o que a vida se transforma depois de uma complicação como essa. A gente viu várias pessoas perdendo a vida por conta do PMMA ou tendo complicações seríssimas. Ela, inclusive, quando teve o caso da Aline Ferreira, aquela influenciadora que morreu na última terça-feira, recebeu de várias pessoas essa notícia, Ela falou, putz, muita gente me encaminhou essa notícia do que aconteceu com essa influenciadora, justamente porque eu venho alertando as pessoas sobre os riscos do PMMA. E a gente sabe que as complicações são bastante graves, bastante severas, elas podem, de fato, acabar até impossibilitando a pessoa no futuro de ter algum tipo de movimento, enfim, deixar a pessoa com flagelos, com estigmas para sempre. Você viu que ela contou aí que ela tem cicatrizes que talvez ela nunca vá conseguir curar, Que o corpo dela foi todo cortado, recortado para conseguir... Ela usou até a palavra mutilado. Mutilado, Para poder tirar essa substância, mas ainda bem, agora ela está em casa, teve alta, a imagem que ela gravou ontem no final
final da noite pra gente, está cuidando de um bebezinho, né, que ela também é mãe, e a dificuldade que isso tem poucas pessoas ali na rede de apoio e isso atrapalha muito. E eu perguntei para ela, falei, mas e o que você sente em relação a isso? Você se arrepende? Evidentemente, enfim, claro, se arrepende, mas o que você pensa em relação à vida, ao que foi esse procedimento para você? E ela também falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. Se eu soubesse dos riscos que o PMMA traz para a saúde da pessoa, nunca, jamais, na face da terra, eu aplicaria ele, porque é uma doença incurável. Depois que você aplicou, não tem volta e não tem cura. Já fiz 6 cirurgias e eu ainda sigo lutando pela minha vida contra esse produto que direto inflama no nosso organismo, porque é um plástico acrílico, nada mais, nada menos que um plástico. Hoje, se eu pudesse, eu daria tudo que eu tenho para ter a minha saúde 100% de volta. É isso, né, Pedro? Eu acho que, obviamente, ninguém faz um procedimento estético imaginando que vá acontecer alguma intercorrência. No caso da MC Princesa, ela não imaginaria que poderia acontecer isso. Ninguém quer ficar com a saúde debilitada em decorrência de um procedimento estético. Muitos sonhos, muitas pessoas almejam realizar procedimentos estéticos, isso é de cada pessoa, mas fato é que o que chama a atenção agora nessa fala é a orientação que ela traz depois de 6 cirurgias para tentar voltar à normalidade, se é que vai ser possível, mas ela orientando as pessoas, sobretudo as mulheres, para que não realize esse procedimento estético. E ontem a gente teve aqui a doutora realmente alertando também sobre os riscos de utilizar o PMMA. E ela fala, eu não sabia dos riscos. Pois é. Se eu soubesse dos riscos, talvez eu não tivesse feito, né? Então, acho que o nosso papel também aqui é cobrar das autoridades responsáveis, Renan, que os riscos de procedimentos como esse sejam mais alertados para quem pretende fazê-los. Se a gente está falando de um procedimento que é tão danoso ou potencialmente danoso para a saúde humana, para a população, para as pessoas que fazem, por que não fazer essa fiscalização de uma forma mais exigente, mais responsável? Por parte das autoridades que controlam esse tipo de atuação, né? A gente está falando de esteticistas, a gente está falando de biomédicos, a gente está falando de dentistas e a gente está falando de médicos. São várias categorias que têm condição de fazer procedimentos semelhantes a esse, com algumas restrições. Então, a minha recomendação para quem acompanha a gente, Renan, é: se você vai gastar R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$15.000 num procedimento estético, investigue antes se a pessoa que você está escolhendo tem a formação adequada para isso e quais são os riscos embutidos nessa decisão. Afinal de contas, ninguém vai, como eu reitero aqui, realizar um procedimento estético para depois ter de passar por 6 cirurgias reparatórias, como o caso da MC Princesa. E essas imagens aqui, realmente, toda hora que você estava comentando aqui, Pedro, eu olhava e eu ficava imaginando tamanha dor que ela passou nesses procedimentos. Sim, é muito triste. Pedro, muito obrigado. Obrigado Valeu. por ter conversado com ela e nos trazido essas informações. Valeu.